Anjos, eles estão aqui. O que são anjos? Eles existem mesmo? Quais os tipos de anjos? Você já viu um anjo? Esse é um dos temas mais fascinantes da Bíblia Sagrada, mas é um assunto que intriga centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Nesse vídeo, teremos a resposta para todas essas perguntas. Vamos assistir. Mas antes, convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para receber o aviso sempre que postarmos vídeo novo. O que significa anjo? A palavra anjo significa mensageiro, que vem do grego angelos. No original, esses termos se referem a seres celestiais, mas algumas vezes também se referem a mensageiros humanos. Mas não para por aí. Ainda há mais uma palavra grega para se referir aos anjos, que é pneumata, ou seja, espíritos. Porém, esse termo refere-se aos anjos caídos, na expressão espíritos imundos. Lucas capítulo 4, versículo 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. A Bíblia faz citação na Epístola aos Hebreus, referindo-se aos anjos como espíritos ministradores. Outro termo que define os seres espirituais são as palavras gregas Achai e Exousiai, ou seja, principados e potestades. Quando os anjos foram criados? Nem mesmo o manual do cristão, a Bíblia Sagrada, não fala especificamente sobre a origem dos anjos. No máximo o que encontramos em suas páginas é que os anjos foram criados por Deus. Salmos 148, versículos do 1 a 5. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Entretanto, nenhum livro determina quando os anjos foram criados. Um dado muito interessante é que o livro de Jó menciona que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, mas isso não determina que os anjos foram criados por Deus antes de qualquer coisa. Quais os tipos de anjos? Antes de citarmos os tipos de anjos e suas características, é interessante sabermos que anjos são seres espirituais, que eles não possuem corpo. Porém, algumas vezes podem se manifestar de forma visível, parecido com a forma física humana. João capítulo 20, versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Por causa de suas características, os anjos podem se mover pelo espaço, ou até se concentrar numa determinada área. A velocidade de locomoção dos anjos é como um clarão de relâmpago, citado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Apesar de serem espíritos, os anjos não são onipresentes. Não podem estar em dois lugares simultaneamente. Mas vamos saber agora quais os tipos de anjos. Os anjos estão organizados em diferentes classes. Querubins aparecem diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores. Gênesis capítulo 3, versículo 24.
Em harmonia com esse sentido de proteção, sobre a Arca da Aliança havia imagens de querubins. Êxodo capítulo 25, versículo 20. Serafins são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6. Arcanjo. Apenas Miguel é mencionado na Bíblia pertencente a esta classe. Nitidamente o arcanjo parece ser um anjo poderoso e que possui uma função de liderança entre os demais. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Outros anjos. A Bíblia menciona a existência e a atuação de muitos outros anjos. Esses anjos estão organizados numa hierarquia, mas a Bíblia não fala muito sobre isto. O Novo Testamento, inclusive, usa a expressão principados e potestades para indicar as diferentes classes de anjos, tanto entre os anjos de Deus quanto entre os anjos caídos. Efésios capítulo 3, versículo 10. Você já viu um anjo? Será que você já se deparou com um anjo? Como foi exposto neste estudo, os anjos são seres espirituais que podem se manifestar de forma visível, parecido com a forma física humana. Foi assim na passagem bíblica de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-lo. Prostrou-se rosto em terra. Ainda no livro de Gênesis capítulo 32, versículo 1 está escrito: Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Existem anjos bons e maus? Deus criou todos os anjos, e todos eram bons. Porém, nem todos mantiveram sua posição original. Os anjos foram criados com livre-arbítrio, mas alguns deles sucumbiram ao pecado. Vale ressaltar aqui que antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, ele teve início no mundo espiritual, com a queda de seres angelicais. Esses anjos rebeldes receberam o título de espíritos imundos e demônios. A Bíblia menciona apenas o nome desses referidos anjos do mal: Satanás. Já os anjos bons são chamados de anjos eleitos ou anjos de luz. Quantos anjos existem? A Bíblia não diz quantos anjos existem, mas informa que o exército celestial é poderoso. O próprio Jesus disse no Getsemane. Ele afirmou que se pedisse, o Pai lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mateus capítulo 26, versículo 53. Enquanto isso, o escritor de Hebreus fala sobre os muitos milhares de anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. O fato dos anjos não poderem se procriar implica, na verdade, que Deus criou os anjos com um número completo. As funções dos anjos. A missão dos anjos é honrar e obedecer às ordens de Deus. Eles adoram Deus constantemente sem cessar. Os anjos também são incumbidos de servir os redimidos de acordo com a vontade de Deus. Os anjos protegem o povo de Deus e são observadores de tudo o que acontece na igreja. Um papel interessante dos anjos é que eles agem como mensageiros e intermediários das revelações especiais de Deus. São eles que comunicam bênçãos e executam juízos divinos. Como vimos aqui, os anjos estão muito presentes em nossos dias, ainda que invisíveis ou em forma quase humana. A verdade é que eles estão aqui. Bom, é isso, pessoal.
Espero que tenham gostado desse vídeo sobre anjos. Você tem algum tema para mais um estudo? Deixe nos comentários.